Amém. Graça e paz. Que coisa boa estar na casa do Senhor, não é? Irmãos, nós vamos perceber nesta manhã algumas coisas da parte do Senhor. Antes de darmos início aqui à pregação, neste ano a IBAGE, nos seus 30 anos, celebrando a sua formação, nós estamos com um tema, uma história para contar. O tema da nossa série, Uma História para Contar, tem a ver com as nossas vidas, tem a ver com o que o nosso Deus tem feito na sua vida. Quando nós contamos histórias, nós sentimos um sentimento único da raça humana, que é a empatia. É muito bom ouvir as histórias uns dos outros. É muito interessante ouvir uma boa história. E Deus tem boas histórias para contar nas nossas vidas. Eu e você somos como as cartas do Senhor, escritas todos os dias, pela vontade e a graça dEle. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria pedir que você já estivesse abrindo a sua Bíblia. Nós usamos aqui na IBAGE a nova versão transformadora, a NVT. Então, se você tem uma Bíblia como essa, como a minha, estou abrindo no livro de Ruth, página 347. Ou se você tem o seu aplicativo, versão NVT, livro de Ruth. O tema da nossa mensagem de hoje é quando coisas ruins acontecem. Hoje nós vamos, iniciando a série do livro de Ruth, nós teremos durante todo esse mês, escutando sobre os personagens, as histórias desse livro tão precioso que o Senhor nos deu. Hoje, pela misericórdia e graça do Senhor, nós vamos tentar observar alguns conceitos na vida de uma família que, como eu e você, acreditava no Senhor, como eu e você, teve as suas dificuldades e problemas, mas pôde perceber a mão de Deus operando em suas vidas. Nós vamos falar no livro de Ruth sobre a história de Elimeleque e Noemi. Talvez coisas ruins aconteceram com você, talvez coisas ruins estão acontecendo agora na sua vida. É importante, então, que nós observemos nesta manhã o que o Senhor tem para falar com a sua vida, o que o Senhor tem para falar contigo. Não são as palavras do pregador que vão fazer sentido, é o Espírito Santo de Deus tocando no seu coração. Por isso, eu queria que você lesse comigo essa perícope, capítulo 1, verso 1, nós vamos ler até o verso 7. Todos encontraram? Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar, em Belém de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo a esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu. Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, que o Senhor, ó Pai, nos acompanhe nesta jornada. Que o Senhor possa falar aos meus irmãos aqui de maneira, Senhor Deus, clara, de maneira, Senhor Deus, eficiente e eficaz. Que nós, ó Pai, possamos, ó Pai, descobrir nas Tuas palavras aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa semana, para as nossas vidas, Deus. Pai, abençoe aqueles que entraram aqui e por acaso têm o coração, ó Pai, aflito. Estão passando por alguma dificuldade, estão passando por coisas, Senhor Deus, que talvez eles jamais poderiam imaginar. Nós queremos, nesta manhã, dizer que o Senhor é nosso Deus,
que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que o Teu Espírito traga, Senhor Deus, o consolo, ó Pai, e o conforto a todos aqueles que precisam. Aqueles que já são abençoados pelo Senhor, que estão debaixo da Tua graça, que estão gozando, ó Pai, do privilégio de servir ao Senhor com júbilo e alegria, que possamos então glorificar ao Teu nome, sabendo que só o Senhor é o nosso Deus. É isso que nós clamamos nesta manhã, no santo nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para passar o próximo slide. Essa é uma frase que tem a ver com muito do que a gente vai, nesses poucos minutos aqui, aprender do Senhor. Eu não gostaria que você saísse daqui de uma maneira como você entrou realmente, e que isso não fosse uma frase de efeito. E para isso eu preciso que você realmente esteja entendendo o que o Senhor tem para a sua vida. Essa frase diz o seguinte: mesmo os santos precisam sentir-se ameaçados por um total colapso das forças humanas, a fim de aprenderem de suas próprias fraquezas a depender inteira e unicamente de Deus. É uma frase de João Calvino. Então isso tem a ver com o que nós vamos testemunhar de Elimeleque e Noemi nesta manhã. Nós temos, irmãos, que depender inteira e unicamente de Deus. Não existe outra condição. Você pode procurar na filosofia, você pode procurar nos estudos diversos, uma saída para você. Mas a saída para a humanidade é depender única e inteiramente de Deus. Não importa a sua condição, não importa as suas atribuições, o importante é que você dependa única e inteiramente de Deus. Amém? Dito isso, nós vamos para o primeiro ponto. Quando coisas ruins acontecem, então o primeiro ponto que eu quero que você tenha talvez como uma resposta de Deus para a sua vida, e para saber como que Deus age na nossa vida Deus pode permitir que uma grande necessidade sobrevenha a você. Ele pode permitir, irmãos, mas Ele é soberano e está no controle. No capítulo 1, verso 2, então Noemi e Elimeleque, eles estão passando por uma grande necessidade, uma fome. Eles passam por uma fome e eles decidem ali, Elimeleque decide sair então de Judá, decide sair de Belém e ir até Moabe, e até a terra dos descendentes de Ló. E muitas vezes nós somos como Elimeleque. Muitas vezes nós temos uma fome. Às vezes não é uma fome de alimento, mas dentro do seu coração existe uma fome, existe uma necessidade, existe algo que você quer suplantar, existe algo que você quer suprir. E essa fome vai te levar a tomar uma decisão. É neste exato momento, em que nós temos que nos deparar com aquilo que Deus tem para nós. O nome de Elimeleque tem um significado que Deus é rei. E aqui começa um primeiro conceito para as nossas vidas. Deus é o nosso rei. Independente daquilo que passamos, independente daquilo que vivemos, independente daquilo que você pensa ser certo ou errado, Deus é soberano. Vocês já viram a eleição de algum rei? Um rei não é eleito, um rei ele é empossado, um rei ele tem direito. Os reis humanos se fazem pela força, mas o nosso Deus é todo poderoso. O reino do Senhor não tem fim, diferente de outros monarcas que nós podemos colocar na nossa mente neste momento. O reino do Senhor dura para sempre. Então nós estamos debaixo dessa monarquia. Essa é uma verdade, irmãos, absoluta. Nós estamos debaixo da monarquia do Senhor. É Deus que reina nas nossas vidas. Por isso, quando nós temos uma decisão a tomar, é imprescindível que nós estejamos tomando essa decisão de acordo com aquilo que conhecemos do nosso Rei, de acordo com aquilo que nós temos e crido do nosso Rei. E Elimeleque, ele toma essa decisão. A Bíblia não nos diz se foi realmente Deus que o enviou para lá, mas Deus continua sendo soberano na vida dele. Deus continua tendo controle na vida dele. Muitas vezes, irmãos, nós podemos pensar então, se Deus é nosso rei, se nós somos filhos de Deus, porque aqui Elimeleque e Noemi, eles são judeus, eles são o povo de Deus. Então eles passam por uma fome. Como poderia o povo de Deus passar por uma fome? Como que eu e você, servindo ao Senhor, passa por momentos de dificuldades? A resposta está exatamente, porque na soberania de Deus, as dificuldades não anulam os seus atributos. As dificuldades não anulam aquilo que Deus é. Você passar por uma fome não tira de você o direito de ser filho de Deus.
Então você pode sim passar por uma dificuldade e Deus continua sendo soberano. Quando coisas ruins acontecem na nossa vida, em uma história para contar, às vezes Deus tem esse exato momento para falar com você. Muitas vezes, muitas pessoas, muita gente aqui sentada, só tem a atenção realmente voltada para Deus quando tem alguma dificuldade. Isso é uma característica nossa de introspecção, de egoísmo. Muitas vezes, quando nós estamos muito bem, nós só queremos saber daquilo que nós vamos fazer, sequer nos preocupamos com aquilo que é de Deus. E muitas vezes, quando nós somos provados por alguma coisa, quando temos alguma fome, é neste momento que nós nos voltamos para Deus. Deus sabe disso e Deus permite que essas coisas aconteçam. Não é do desejo de Deus que ninguém sofra, que ninguém padeça, mas quando coisas ruins acontecem, nós necessitamos reconhecer a soberania de Deus. Elimeleque, ele sai então, está em Moabe. Ele, apesar de ser esse servo do Deus vivo, ele está numa posição de desconforto. Ele percebe a fome, ele tem que sair do seu lar, ele tem que sair ali da condição que ele estava. Escute, muitas vezes as decisões que você toma vai lhe gerar desconforto. Todos nós aqui poderíamos abrir um espaço para falar sobre as decisões que foram tomadas, como o irmão Cláudio Pavani, que testemunhou aqui conosco, que ele tinha que tomar uma decisão, ele mudou para São José dos Campos. Às vezes, naquele momento, não foi o momento mais confortável, mas creia numa coisa: Deus é o seu rei, Ele está no controle. Quando coisas ruins acontecem na sua vida, quando coisas ruins acontecerem na sua vida, tenha a convicção que Deus é rei e Ele está no controle. Essa é aquilo que vai fazer nos mover, dar um passo adiante. Não é fácil. Nós não estamos aqui tentando trazer para vocês, irmãos, um discurso de alienação, onde você vai viver uma vida 100% de felicidade, onde você realmente vai parar de sofrer. Não é isso. Mas nós queremos algo mais. É um compromisso sincero com Deus, onde você, mesmo na dificuldade, você suplanta essa dificuldade, porque você tem a convicção que a esperança está no Senhor. E quando ruins acontecem, irmãos, o primeiro conceito que eu quero deixar para você é que Deus é soberano. Pense na sua vida, pense em tudo que você já passou. Se você está aqui nesta manhã, se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque Deus o trouxe aqui e Ele é soberano. Ele tem o controle da sua vida. Você pode até ter pensado: eu perdi o controle, mas Deus não perdeu o controle. Amém? Dito isso, irmãos, nós podemos passar então para o nosso próximo ponto. Sabendo então que Deus é o nosso soberano, que Deus é o nosso monarca, que Ele está no controle, vocês creem assim? Vocês acreditam que Deus está no controle da sua vida? Porque no movimento do cristianismo, tudo se baseia na fé. Por isso nós dizemos: somente a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé, irmãos. Não é pelo cognitivo, não é pelo racionalismo, é pela fé. É importante que você tenha fé para servir ao Senhor. É importante que você utilize-se da fé para entender que Deus é seu soberano. Porque se você não crê, tudo se torna vazio, tudo se torna debalde. Movido por essa necessidade, nós vamos ver que no ponto 2, Deus pode nos provar, até mesmo com perdas irreparáveis, mas Ele sempre está junto de você. Acontece então um movimento nessa nossa história, onde Noemi e Elimeleque, saindo ali da sua zona de conforto, por uma grande necessidade, uma fome, eles vão até Moabe. Chegando em Moabe, passado algum tempo, Elimeleque morre. Em uma história para contar, muitas vezes a morte fará parte. Muitas vezes, na sua história de vida, você vai ter perdas irreparáveis. E o que poderia parecer ali, o que já estava se configurando uma história de terror, Elimeleque morto, era só o princípio do que estava por vir na vida daquela família. Noemi agora, como matriarca, sozinha na sua casa, 10 anos depois, perde os seus 2 filhos. Curioso nessa história que Noemi significa encantadora, agradável.
E aqui vai uma ressalva para toda a igreja. A igreja é encantadora e agradável quando tem a presença de Deus. As mulheres são encantadoras e agradáveis quando tem a presença de Deus. Os homens são encantadores e agradáveis quando tem a presença de Deus. E Noemi, nesse momento da história, ela vai ser posta à prova esse significado do seu nome. Como ser agradável, irmãos, quando existe uma perda irreparável na sua vida? Nós temos muitas coisas que aconteceram durante essa semana. Tivemos já o luto do nosso irmão Edivaldo, pai do nosso irmão Edinaldo. É muito triste. E aqui vai uma convicção para você. É permitido a nós cristãos chorarmos sim, sentirmos dor. Saudade é algo que talvez nunca se apaga. Ela pode mudar. A morte é algo tão devastador. É um sentimento coletivo de que algo está errado. O mais incrédulo dos homens, quando entra na sala de um velório, ele se sente incomodado, porque ele sabe, no fundo do seu coração, que algo não está normal. Algo foi quebrado. Mas para nós cristãos, a morte não tem mais poder, porque ele venceu a morte. A garantia do irmão Edivaldo e de todos os outros irmãos é que Cristo os ressuscitará. Ainda que morramos, seremos ressuscitados com Cristo. E isso é o motivo que faz com que nós possamos ter a certeza de que Deus pode trazer para nós, sim, pode permitir para nós perdas irreparáveis. Noemi não tem seu marido, não tem seus filhos, e aí nem sempre, irmãos, nós recebemos aquilo que nós esperamos. Você entrou neste lugar, com certeza, esperando receber algo do Senhor. Dificilmente um cristão adentra a uma casa de oração sem ter algo a agradecer, porque recebeu, ou sem ter uma petição para que Deus faça alguma coisa. E é neste momento que nós entendemos aqui nessa história de Noemi e Elimeleque, que Deus, Ele permite perdas irreparáveis, mas é para que você tenha um momento com Ele, é para que você possa provar aquilo que tem no seu coração. Quando nós passamos por perdas irreparáveis, é aquilo que nós conhecemos de Deus e de sua bondade, é com que fará com que nós demonstremos o nosso cristianismo. Existe um ditado popular que diz que somente para você saber o conteúdo de um frasco é necessário espremê-lo, é necessário quebrá-lo, rompê-lo. Eu me lembro muito, talvez, daqueles cofrinhos que nós temos, né? Os porquinhos que nós temos. Para você acessar o conteúdo, o tesouro que está ali naquele cofrinho, o que você tem que fazer? Você tem que rompê-lo. Muitas vezes essa metáfora se aplica à sua vida. É necessário romper algumas coisas no seu coração para que o tesouro apareça. É necessário que alguma coisa se parta para que você mostre o que você tem dentro de si. Porque tudo bem, é muito fácil você falar, eu sou cristão, eu estou com Cristo, glória a Deus, aleluia. Mas Deus quer que você mostre diante de Deus o que você tem dentro. 1 Pedro, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,16 diz, se sofremos como cristãos, glorifiquemos a Deus. Quando coisas ruins acontecem, é importante glorificar a Deus. Não estou dizendo numa alienação para você cantar e louvar e fazer festas e celebrações, mas que no seu choro, na sua tristeza, na sua agonia, você possa glorificar a Deus. Você possa dizer, Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Talvez você não compreenda as coisas que estão para acontecer. Talvez você não entenda. Mas existe um mistério, uma teologia de mistério de Deus na sua vida. Aí você pode perguntar para mim, mas irmão, você está falando isso é teoria. A minha vida é uma prática disso. Só quem serve a Deus, e eu sei que vocês servem ao Senhor, sabe o que é sofrer e glorificar a Deus.
sabe o que é passar talvez uma noite em claro por alguma injustiça que está acontecendo na sua vida. Nós não estamos falando aqui de pecado, de erros que você comete na sua vida e você vem a sofrer. Nós não estamos falando de ações que são muitas vezes tolas da nossa parte. Não estamos falando de um momento de desatenção na sua vida. Nós estamos falando daquele momento onde você sofre, porque é a vontade de Deus. E é isso que eu queria que você acreditasse. Quando coisas ruins acontecem, pode ser a vontade de Deus. Em novembro de 2017, Heloísa e eu perdemos o nosso bebê. Ela tem um aborto retido, muitos de vocês já conhecem essa história. Eu vou resumi-la bastante. Ela tem um aborto retido por uma falha talvez médica de orientação. Nós voltamos para casa, depois de ter dado entrada ali na Policlin. Ela tem hemorragia durante toda a madrugada, irmãos. Me converti aos 11 anos de idade na Igreja Batista. Igreja Batista Regular Palmares. Sempre servi ao Senhor. Diferente do testemunho que o irmão falou, eu era jovem e curtia a minha vida como um rapaz do mundo. Eu sempre fui crente, desde que eu me conheci por gente. Eu sempre servi ao Senhor. Trabalhei em todos e quaisquer ministérios. Em setembro minha esposa está grávida. Em novembro ela perde o bebê. Eu nunca tinha passado por essa situação. Não teve um aviso. Não teve uma carta. Ela não passou mal repentinamente. Ela simplesmente perdeu o bebê. Teve o aborto retido. Demos entrada na Policlin para fazer um processo chamado curetagem. Não foi feito. A médica mandou ela voltar para casa. Não é SUS. Era convênio. Eu tive que pegar o feto no chão do meu banheiro, irmãos. Talvez você é de biológicas, talvez você tenha contato com essas coisas, mas para quem não é algo pavoroso. Para quem nunca viu isso, para quem não se lidar com o sangue, isso é algo tenebroso. Quando coisas ruins acontecem, você glorifica a Deus. Nós temos testemunho dos irmãos, nós nunca paramos nesse período de vir à casa do Senhor, adorá-lo. Por quê? Porque nós sabemos que lá na cruz Ele sofreu muito mais do que isso. E eu não tenho o direito de dizer para Ele que eu estou sofrendo, enquanto Ele sofreu por amor de mim. Isso é uma história para contar. 4 meses depois, em fevereiro, o pai da Heloísa, o meu sogro, falece. Dá entrada no hospital. 2018, carnaval. Ele liga para mim no sábado. Estou com dores no estômago, ele diz. Eu vou ao hospital. Ele já era idoso, mas super saudável. Não tomava um remédio para pressão, para diabetes, para nada. Ele dá entrada no sábado. Ele falece na quarta-feira, irmãos. Heloísa mal tinha se recuperado desse aborto. Ela vê o pai dela morrer. 4 meses depois, a avó da Heloísa, vó Enedina, falece. Morte súbita. 2 meses depois, minha sogra é internada com pancreatite. 15 dias na UTI. Em nenhum momento desse, nós deixamos de glorificar a Deus. E esse conceito que eu queria deixar para vocês, para falar que eu sei o que é ter aflição. Talvez pessoas tenham vidas aqui mais aflitas do que a minha, eu sei. Mas glória a Deus pela sua vida, porque Deus está no controle. Minha sogra não falece, mas ficou 15 dias no hospital. E nesse momento eu olho para minha esposa e digo assim, que é a pergunta que eu quero fazer para você nesta manhã. Heloísa, eu como líder da minha casa, chefe do meu lar, sacerdote da minha casa, eu tenho que cuidar do coração da minha esposa. E eu pergunto para ela, você ama menos a Deus por causa dessas coisas? E ela me diz não.
eu amo Ele da mesma maneira, porque Ele me ama muito mais. É essa a pergunta que eu faço a você. As coisas ruins têm acontecido na sua casa? As coisas ruins têm acontecido na sua vida? E a pergunta que impera para esta manhã, baseado no texto de Ruth, que sofreu ali, Noemi e Elimeleque: você ama menos a Deus, irmão, pelo seu sofrimento? E a resposta tem que ser não. Porque Deus sofreu muito mais do que nós. E em nenhum momento da cruz, Jesus deixou de amar você. Nenhum momento da cruz, Jesus deixou de amar sua vida. Próximo ponto, por favor, para nós encerrarmos. Essa é uma mensagem que é uma história para contar. E quando as coisas ruins acontecerem na sua vida, é para que você conte a sua história também. Deus te trouxe nessa manhã para que você transforme todo o seu sofrimento em um testemunho para a honra e glória do seu nome. Não há mortandade que possa suplantar o amor de Deus. E é o amor de Deus que nos impulsiona. Por isso que nós louvamos, por isso que nós o adoramos, porque Ele é Rei. Porque mesmo Deus permitindo todas essas coisas com Noemi, Ele estava com Noemi. Mesmo Ele permitindo todas essas coisas com a minha família, Ele sempre esteve comigo. Através do afago de alguns irmãos, do abraço, da oração. E é isso que é ser igreja. É isso que é ser povo de Deus. Quando tudo em nossa vida está perdido, podemos voltar para Deus e encontrar um lugar de refrigério. É o que Noemi faz. Ela sabe naquele momento que o povo de Deus lá em Belém está sendo abençoado por uma colheita. Eu e você podemos ouvir que talvez tenham pessoas sendo abençoadas. E eu quero dizer para você que a bênção também é para você. Noemi sabe disso e fala assim: eu vou para Belém, porque eu sou povo de Deus e eu preciso da bênção. Nós vivemos de bênção, nós vivemos de misericórdia. Não é o alimento físico que nos dá a vida, são as consolações do Espírito Santo. Jeremias 3 diz que são as misericórdias do Senhor as causas de nós não sermos consumidos. Não é sermos enfraquecidos, é sermos consumidos. E se você está enfraquecido, você tem que buscar a fortaleza em Deus, porque Ele jamais permitirá que você seja consumido. Mesmo que exista morte, mesmo que exista perdas irreparáveis, que você tenha perdido todos os seus bens, as misericórdias do Senhor são as causas de você não ser consumido. E nós precisamos voltar então para o lugar da bênção. Aqui foi um lugar físico, geográfico. Ela volta para Belém, ela volta para Judá. Judá tem um significado muito apropriado também para essa história, que significa glorificado, exaltado. Muitas vezes é um último conceito para você. Você tem que glorificar, exaltar o nome do Senhor, para que você possa, não numa troca receber as bênçãos, mas para que você possa perceber a bênção do Senhor na sua vida. Muitas vezes, a diferença entre ser abençoado ou não está no reconhecimento da bênção e do abençoador. Se você é cristão, as coisas podem acontecer de maneira muito ruim para você, mas elas vão melhorar. O choro dura uma noite, e essa noite pode ser longa, mas a alegria vem pela manhã. Você crê nisso? Isso é fé. É assim que você vive quando coisas ruins acontecem. É assim que você reage quando coisas ruins acontecem. Enquanto há vida, irmãos, a Bíblia diz, há esperança. Se o Senhor ainda não te levou, é porque Ele quer fazer algo ainda na sua vida. Existe uma obra ainda, existe ainda algo sinérgico para você fazer com Deus. Existe uma chamada, uma vocação na sua vida. Talvez você entrou aqui e falou assim, mas tudo está ruim, tudo deu o contrário. Aconteceu o mesmo com Noemi, mas ela volta para Judá,
e ela será surpreendida pela graça e misericórdia de Deus. Toda a história pode ser uma história de terror, sem a presença de Deus. É a presença e a graça de Deus que transforma a sua história de terror em uma história de glorificação ao nome de Deus. Eu queria que você glorificasse ao Senhor com a sua vida, que você estivesse refletindo sobre tudo que tem acontecido, desde o momento que você nasceu até o momento que você está aqui, daquilo que você tem memória, e que você entenda que a sua vida é para glorificar a Deus. Nós somos as cartas de Cristo, escritas com precioso sangue. Você é o bilhetinho de Jesus para algumas famílias. Você é o recado de Deus, comprado com sangue para algumas vidas. Existem vidas em São José dos Campos, esperando pelo seu testemunho, esperando pela sua ação. Porque quando coisas ruins acontecem, irmãos, nós glorificamos a Deus. Nós buscamos o louvor, nós buscamos ajudar, nós buscamos ao nosso Deus. Talvez Elimeleque poderia, isso é uma conjectura minha, talvez ele poderia ter permanecido ali na sua casa e passado pela fome. Talvez você tomou uma decisão que arruinou os seus negócios, a sua família, e você poderia ter permanecido seguindo a vontade de Deus. Mas o bom é que a história de Deus, e eu vou chamar o Ministério de Louvor para vir à frente. No Ministério de Deus, só tem fim, irmãos, quando realmente acaba o fôlego de vida. Para todos os momentos, existe perdão e remissão. Perdão de pecados, remissão. Talvez você entrou aqui hoje absorto em ideias, em filosofias, em conceitos que você acha que estão te estabelecendo. Mas a verdade é, se você não se dobrar com o seu coração para Deus, você será consumido. E quando coisas ruins acontecem, é Deus que não nos permite sermos consumidos. É Deus que permite que eu e Heloíse estejamos aqui nesta igreja, louvando e adorando ao Senhor. Nunca faltamos a um culto, irmãos. Por quê? Porque alguém iria colocar ali uma marquinha? Não. Porque, como o apóstolo diz, para onde nós iríamos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde um enlutado pode ir, se não para a casa de oração? Para onde um falido pode ir, se não para a casa de oração? Para onde um enfermo pode vir, se não para a casa de oração? Porque é nesta casa que o Senhor ordena a bênção. E nós agora como igreja, eu vou pedir, se você sentiu no seu coração o desejo de eu orar por você, essa é uma oração que eu vou fazer por você, como um irmão em Cristo. Você coloque-se de pé no seu lugar, enquanto o Ministério de Louvor vai ministrando. Você pode se colocar de pé no seu lugar, e eu vou orar por você. Se você tiver um desejo, nós já viemos aqui à frente, mas esta é a casa de oração, por isso que nós oramos, porque nós cremos que há um Deus que vai fazer algo, mas Ele ainda não fez, mas Ele vai fazer. Então se coloque de pé, e eu vou orar por você. Se você sentiu o desejo de vir até a frente, vem à frente, mas eu não quero constrangi-lo, eu quero que seja entre você e Deus. Sobre as águas. Paixão, a minha canção e o meu louvor. E se o mar me submergir, a tua mão me traz a andar sobre essa água. Tu és
Aleluia. Vou pedir para que nesse momento nós demos as nossas mãos. Vou pedir gentilmente o pastor Fernando para estar junto aqui. Pri, você pode ir com o Joel ali, por favor? Nós vamos orar, porque é isso que Deus requer de nós. Não há nenhuma virtude, nenhuma unção numa vida humana, a não ser que Deus derrame do seu santo trono. E Deus derrama quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome. Por isso nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, amém? Feche teus olhos, oremos comigo. Querido e bondoso Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo dia do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tocou corações aqui, porque vidas, Senhor Deus, foram impactadas. Obrigado porque a Tua palavra nos constrange, ó Pai, e o Teu Espírito nos convence daquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos pedir a Tua bênção, que o Senhor derrame, ó Pai, da Tua porção sobre essas vidas, sobre aqueles que se colocaram de pé, sobre aqueles que, ó Pai, estão dizendo ao Senhor. Eles não estão dizendo à imagem, eles não estão dizendo à equipe pastoral, eles não estão dizendo aos ministérios e aos ministros, eles estão dizendo ao Senhor que precisam da Tua mão, precisam do Teu socorro. E como o Teu servo Davi escreveu, o socorro vem de Ti, ó Deus. O socorro é do Senhor. Pai, assim como o Senhor me socorreu nas minhas histórias tristes, e hoje eu sou muito feliz, assim como o Senhor ajudou, socorreu o irmão Cláudio Pavani nesse testemunho maravilhoso, o Senhor o resgatou e hoje ele tem uma família maravilhosa. Que o Senhor derrame dessa mesma graça àqueles que precisam, porque o Senhor é o mesmo. O Senhor, ó Pai, é o mesmo, o Senhor não mudou. Pai, aqueles que entraram aqui, ó Pai, aflitos, que o Teu Espírito Santo possa derramar algo neles, ó Pai. Possa confortá-los, possa consolá-los. Esses irmãos que vieram até a frente aqui, ó Pai, só o Senhor sabe o que se passa no coração deles. E só o Senhor tem uma resposta para eles. Deus, que o Senhor derrame da Sua graça, do conforto e do consolo do Espírito Santo, desde agora e para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Um ótimo domingo. Testemunhe a sua história. Conte a sua história de vida. Deus tem um plano para você.